Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do crime, né? E aí, qual que é o contexto que eu falo sobre a questão das redes de criminalidade? Então, como eu estava argumentando, na medida em que, que o Estado ele não consegue oferecer à população, oferecer aquele conjunto de recursos e equipamentos, e no caso aqui a gente está falando de segurança especial, né? Ele vai abrir a possibilidade para que outras atividades, outros atores em paralelos começam a desenvolver atividades que muitas vezes são ligadas a atos ou ações delituosas, criminosas, né? Então, no caso, no primeiro assunto aqui, que a gente vai falar sobre a questão das drogas, né? Que a gente tem uma relação muito importante da globalização e como é que a droga, ela amplia, né? Ela consegue intensificar a sua transição, a sua mobilidade sobre os diferentes contextos geográficos do mundo, né? Então, hoje a gente pode falar que a globalização, ela permitiu um avanço na produção e no consumo de drogas em especial, né? Então, a gente tem ali um destaque para a América Latina e Ásia como grandes produtoras de diferentes tipos de droga, né? Com destaque aqui para a América Latina, México, Colômbia, né? Bolívia, Peru, né? Então, você tem algumas áreas de produção de drogas. A Ásia, ali você tem os países como Afeganistão, Paquistão, né? Que são produtoras de, por exemplo, ópio, entre outros, né? Então, a gente tem essa especificidade. O primeiro assunto aqui, que a gente vai falar um pouquinho da questão do narcotráfico, né, das drogas, né? Então, ela é considerada uma economia paralela, né, porque envolve bilhões de dólares quando a gente vai estudar o mercado de tráfico de droga, tá? E ela começa a chamar a atenção das autoridades mundiais aí, basicamente a partir dos anos 60 e 70, né, quando você tem uma explosão, né, à medida que a economia começa a avançar, as interdependências dos lugares aumentam e tal, aí você tem uma explosão de alguns pontos, né, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, e gradativamente isso vai criando ali uma maior preocupação com a atividade do narcotráfico. Em paralelo também, né, que a gente faz uma alusão ao que a gente chama de redução do estado de bem-estar social. Por quê? O indivíduo ele se insere num contexto criminoso, não é por escolha, muitas vezes é por necessidade ou a única condição que ele tem para ter uma renda, para ter alguma fonte de subsistência, né? Então, na medida em que tu degrada essa condição de estado de bem-estar social, de estado que cuida do social, que promove a inclusão, que promove a educação, etc., você degrada a condição de vida das pessoas e colocam elas mais próximas às condições ilegais de sobrevivência aí, né? Então, isso é muito comum, né? Aqui a gente tem vários tipos de redes ilegais, além das drogas, a gente tem tráfico de mulheres, crianças, né? Etnobiopirataria, entre outros, que vão estar cada vez mais comum na questão global. Alguns desses materiais que eu estou colocando aqui está relacionado a documentos da ONU, né, Fundo das Nações Unidas para questão de drogas e corrupção, entre outros, tá? Então, aqui tem um panorama geral, por exemplo, do consumo de drogas no mundo, no segundo último relatório da ONU, né? Então, a gente tem aqui dados bem interessantes, como, por exemplo, mulheres e crianças constituem 1/3 das pessoas que consomem drogas no mundo, né? Então, você tem aí um problema muito sério em relação a isso, né? Além da questão das drogas tradicionais, maconha, cocaína, entre outros, um outro problema muito sério que se afigura no contexto pós-moderno é o avanço de drogas brancas, digamos assim, calmantes, soníferos, né? Anfetaminas, melhor dizendo, que cresce vertiginosamente e também deve entrar nesse contexto aí, né? E então a gente tem esse conjunto de situações que devem ser analisadas à luz da questão das drogas, né? E tem uma discussão sobre o conceito, né? O termo droga vem do drug no holandês, né? Significa folha seca, né?
E aí, o que a medicina vai falar? Que qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento, né? Então, alterar o estado de lucidez do indivíduo, né? Pode ser considerado uma droga, né? Então, são alguns termos de início que a gente pode falar também, né? Então, aqui tem outros dados que a gente pode citar aqui, que o consumo de drogas de injeção, de droga-dependência, no caso, né, são superiores em mulheres que têm relações sexuais com outras mulheres. Então, um dado que eu achei interessante nesse relatório da ONU é que alguns grupos são mais vulneráveis à ação de drogas. Então, por exemplo, os homossexuais, por causa de processo de exclusão, de preconceito, etc., né, de políticas públicas que possam promover a inclusão dessas pessoas, colocam esses grupos mais vulneráveis à degradação social e econômica e, consequentemente, mais expostos à ação ou contato de drogas, né? Então, são situações bem peculiares que a gente tem que lembrar da importância que o Estado, inclusive de um Estado capaz de cuidar de todos sem discriminação, ajuda na prevenção, tá? Então, são algumas situações que a gente pode pensar, né? No caso aí, a gente pode gerar uma série de consequências, né, da combinação do uso dessas drogas, né? E aí você vai ter os fatores que podem desencadear uma maior predisposição do indivíduo ao consumo de droga, que são os fatores biológicos, ambientais, sociais, de comportamento. Então, lembrando da aula de sociologia, né? Então, diante daquele contexto de higienismo, né? Por exemplo, aquelas áreas mais degradadas do ponto de vista socioeconômico, ambiental, são mais suscetíveis ao desenvolvimento de atividades criminosas, e aí se cria esse estigma como fator, né, geográfico também da questão, né? Agora, outros fatores de ordem comportamental também desafiam, também colocam em risco o aumento do consumo de drogas. A gente está falando de quê? Qualidade de vida, sono, né? Entre outros aí de comportamentos e hábitos de vida que podem fazer com que a pessoa diminua a vulnerabilidade e a exposição de determinados tipos de drogas. Lembrando que algumas dessas drogas, elas são consideradas porta de entrada, né? E o que eu quero dizer? Pode ser que tenha indivíduos que nunca criem dependência, mas também tem indivíduos que, ao primeiro contato com a droga mais fraca possível, já é um caminho sem volta para ele, tá? Então, isso é um fator que individualmente tem que ser analisado também, porque tem indivíduos que são mais predispostos geneticamente, por exemplo, né? Então, é um cuidado que se deve ter em relação a isso, e também os fatores de ordem comportamental, que também possibilita isso aí, né? Então, outros danos que a droga também pode gerar, um aumento de pessoas com HIV, né? Principalmente em regiões da África. A gente tem um número aqui que foi dado pelo relatório da ONU muito significativo, né? Então, 72% das mulheres que consomem heroína são soropositivas, né? E o que chama atenção é que é maior do que o número de homens, né? Então, isso tem um dado curioso também, né? Aqui a gente tem um mapa com o consumo de drogas por injeção, né, de 2014, então você tem aí as áreas com maior incidência, né? Então, são dados geográficos. E aí os dados que estão disponíveis no seu relatório da ONU, né, que fala que de 247 milhões de pessoas consumiram droga no ano anterior, né, 29 padeceram de algum transtorno por uso de drogas, né? E 1 a cada 6 pessoas receberam tratamento, tá? Então, são dados... Oi? Ô, Dirley, esse dado que você está falando sobre as drogas aí, são as drogas ilícitas ou todos os tipos de drogas? Aqui a gente está destacando o grupo geral de drogas, tá? Tem dados específicos de cocaína, anfetaminas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ah, tá. Tá bom. Ô, Dirley. Oi? Onde é que você vai disponibilizar esse slide para a gente? Na Plural, no site, já está disponível já, cara. Tá? Então, galera, olha só, a nível de informação, de argumentação também, né, vale lembrar que 12 milhões de pessoas injetaram drogas, né, 1,6
que injetaram drogas vivem com HIV e 6 milhões vivem com hepatite C. Também você pode também argumentar que a dependência, né, química, no caso de algumas drogas injetáveis, expõe ainda mais a disseminação de doenças, né, virais, como a AIDS, a hepatite, entre outros, que são significativos. E sempre lembrar, galera, esses problemas que essas drogas, que essas doenças geram, elas não têm impacto somente no indivíduo, elas têm impacto também para o Estado. Por quê? Tem que lembrar que esses caras vão gastar dinheiro, vão ter que ter recursos para amparar a manutenção de sua vida, né? Então, a prevenção ajuda também a questão da economia, né? Então, são alguns outros dados também que a gente vai ver, depois vocês olham com mais calma aqui, né? Aí a tendência de uso de drogas de 98 a 2014, então aqui a gente já tem outros tipos, né? Por exemplo, a maconha, cannabis, né? Cocaína, crack, heroína e morfina, e estimulantes do tipo anfetamínico, né? Aí chama atenção esse grupo de drogas, porque muitas das drogas ligadas a esse grupo são drogas que têm uma fácil acessibilidade. Então, são drogas que são comercializadas em farmácias, são drogas que são comercializadas até mesmo, no caso aí, em ambientes informais, por causa da sua acessibilidade, né? Então, chama atenção esse dado aqui, você vê que está crescendo exponencialmente, e aí chama atenção, galera. Distúrbios de sono, depressão, entre outros, ligados aí a problemas de comportamentos, principalmente, podem potencializar a demanda e a necessidade de usar esse tipo de droga, tá? Aqui a gente tem aqui algumas rotas, ou algumas redes de tráfico de cocaína, né? Então, aqui a gente tem, destacando a América do Sul, né? Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, né? E o destino que essa droga faz, que aí são os mercados da América do Norte, principalmente Estados Unidos, né? E também destaca-se a África como trampolim para chegar, principalmente na Europa e também Ásia, né? Então, no caso do cultivo da coca, aí, os maiores produtores aí, até então, Bolívia, Colômbia e Peru, né? Então, são alguns dados que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um mapa no relatório da ONU dos principais tráficos de heroína, né? Correntes de heroína. Então, notem, quando a gente fala em cocaína, destaca-se a América Latina, principalmente a América do Sul. Mas quando a gente fala em heroína, já vai lá para a Ásia, Afeganistão, Paquistão, né? E o destino que essas drogas seguem em especial. Principalmente Oceania, América do Norte e Europa, né? Aqui, como eu falei, as rotas de tráfico de cocaína, né? Então já sai da América do Sul em especial, né? E vão com grande maioria para a Europa e para a América do Norte, né? E aqui os tráficos interregionais de metafetaminas, né? Que também é um grupo de drogas muito consumidos. Vale lembrar também, galera, que agora a gente tem drogas sintéticas, né? Estão criando drogas de mais variadas ações, né? E isso também chama atenção nesse comércio crescente aí de outros tipos de drogas, né? Ops. Aqui a gente... O problema mundial das drogas, do desenvolvimento sustentável, né? Uma relação complexa isso, porque como é que eu posso fazer essa inter-relação aí, né? Primeiro que muitas dessas atividades ocorrem em ambientes que podem potencializar os problemas socioeconômicos e também ambientais, né? Então, cultivo de maconha, por exemplo, você pode produzir, plantar a produção em áreas que poderiam ser destinadas à agricultura, ou até mesmo desmatar uma área de floresta e tal, para poder desenvolver essa atividade. Então, você tem também essa situação, né? E aqui a gente tem outros dados sobre a questão do ingresso e do consumo de drogas, né, por dependentes, né? Então, tem esses outros dados. Isso também tem uma relação com os objetivos da ONU, né, de certa forma, né?
que é a preservação de florestas, como eu falei, pode incultar na diminuição do cultivo de plantas, no caso, que produzem drogas, né? E aí também tem outros dados que depois a gente vai analisar com mais calma, né? Aí tem dados sobre a anfetamina, droga, maconha, entre outros. Deixa eu avançar um pouquinho para a gente pegar outros temas aqui, né? Então, aqui a gente tem uma relação, o João me perguntou sobre a questão de políticas antidrogas, né? Essa questão de políticas contra as drogas era muito complexa, porque envolve a ação do Estado, e o Estado, quando ele tem determinados níveis, né, de atuação, é que vai ter maior ou menor eficiência nas suas políticas antidrogas. O que a gente pode falar aqui? Que alguns estados absorveram isso de maneira mais proativa. Então, hoje a gente tem uma condição que é a seguinte: tem estados que vão descriminalizar a posse de determinada quantidade de droga, né? Como é o caso do Brasil, que em sentido figurado, digamos assim, você pode ser pego com uma quantidade de droga, mas você não vai ser inserido na modalidade de crime, né? Aí, se a gente for falar se o cara é negro ou branco, isso vai ter uma diferença, né? Então, entra numa discussão. Oi. Aí, tipo assim, esse negócio de quantidade de droga que você for pego, você entra como usuário? Na verdade, a legislação fala que você pode tá ali como consumidor, né, como usuário, mas dependendo da quantidade, você é considerado traficante. Tipo assim, se for uma quantidade pequena, você é considerado usuário. Mas aí dentro do Brasil, aí pega a questão da desigualdade, né? A gente sabe que se o indivíduo for negro, ele pode dar uma quantidade pequena, ele vai né? Ele vai preso. E aí tem uma discussão que é a seguinte, né? Principalmente algumas pessoas do Supremo Tribunal Federal já defendem essa questão da legalização. Por quê? Se o indivíduo é negro, pobre, é pego com a quantidade de droga X, e ele vai ser preso, porque ele não tem dinheiro para pagar um advogado, a justiça dele é diferente, o que vai acontecer? Ele vai obrigatoriamente passar pelo sistema carcerário. E a gente sabe que o nosso sistema carcerário, ele não ressocializa ninguém, pelo contrário, ele consegue matar qualquer resto de humanidade que o indivíduo pode ter. Então, quando ele sai da cadeia, ele está estigmatizado, ele já perdeu qualquer senso de humanidade dele, e o crime vai ser uma tendência natural para ele. E aí algumas pessoas defendem a legalização como um pressuposto de reduzir essa proximidade entre o usuário, né, que tem ali o seu perfil específico, e a proximidade com o sistema carcerário, né. Alguns países vão legalizar com o intuito de reduzir os efeitos que o tráfico de droga traz. A Holanda fez isso, mas tem estudos que apontam que outros problemas geraram a partir da legalização de algumas drogas, como a maconha. Como eu falei, algumas drogas acabam funcionando como porta de entrada. O Uruguai, por exemplo, ele criou um sistema que é interessante de analisar, que ele meio que estatizou a distribuição de drogas. Por quê? A ideia é tratar a droga como um problema de saúde pública e, ao mesmo tempo, tornar próximo do usuário, né? Colocar o usuário mais próximo de setores que possam ajudá-lo no processo de tratamento, né? E de controle do consumo de droga. Então, veja bem, no Brasil, se uma pessoa é usuária de droga, você não lembra de nenhum indivíduo, ou particularmente eu não consigo lembrar de algum que saiu da sua casa, foi num posto de saúde e chegou lá e falou: olha, eu sou usuário de droga e quero fazer tratamento contra isso, né? Por que isso não é muito comum? Porque gera para a sociedade um estigma muito forte de exclusão desse indivíduo. O Uruguai, quando ele tenta fazer esse processo de estatização, ele tenta a proximidade da pessoa ao sistema de saúde, ao mesmo tempo facilitar para ele no controle, ao mesmo tempo até em tratamento de evitar que ele consuma droga. Então, daí que vem essa situação, e estudos agora vão começar a ser feitos nessa perspectiva dentro do Uruguai, até porque isso é uma política relativamente recente, né? Então, vale pensar nisso aí também, né? Então, algumas populações
especiais que consomem drogas, né? Então, as mulheres e suas crianças, né? Então, você tem um problema sério, né? A população penitenciária, né, integrada mais por homens e mulheres, né, uma proporção de 10-1. Então, por exemplo, as mulheres consomem mais drogas do que o homem, segundo estudos da ONU, né? Trabalhadoras sexuais também, né? Mulheres grávidas. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Tá dando pra me escutar? Baixo, mas tá. Tipo assim, a respeito, igual você estava falando das políticas antidrogas, como que poderia instaurar ou adotar essa política em países que são economicamente dependentes das drogas? Então, esse é um desafio muito significativo, Pablo, porque você tem uma economia dependente do setor. Então, acho que o principal desafio aí é criar estratégias de promoção de diversificação e desenvolvimento econômico. E aí cada país vai ter sua potencial relação disso, né? Mas é uma situação muito complicada, porque se a gente fosse estudar alguns exemplos, como, por exemplo, vou citar 2 países, Colômbia e México. Colômbia, com a história dos cartéis de Cali, Medellín e tal, né? Historicamente sempre tiveram grandes produções de drogas e até mesmo envolveram grupos paramilitares como as Farc e tal, que usavam, né, a produção de droga para poder levantar dinheiro, para poder defender suas causas e tal. Mas em algumas cidades na Colômbia se conseguiram fazer verdadeiras transformações sociais. E aí vocês podem pesquisar depois o caso de Bogotá, na Colômbia. Né? Bogotá, na Colômbia, é uma das cidades que tem o maior número de biblioteca por habitantes no mundo. O prefeito de Bogotá fez um dos prefeitos anteriores fez uma verdadeira revolução urbana, né? Ou seja, lembra do estigma da sociologia, né? Da degradação ambiental, social, etc. Então, a partir do processo de renovação urbana que Bogotá teve, melhorou o transporte, melhorou algumas infraestruturas, a cidade conseguiu ter uma melhoria significativa na questão do combate ao tráfico de drogas e hoje agregou outras atividades. Uma delas, por exemplo, o turismo, né? O México, em contrapartida, tem diversos eventos sobre atentados, sequestros, execuções e tal, ligados à questão de disputas de cartéis de drogas, né? Sinaloa, por exemplo, e esses cartéis, às vezes, conseguem colocar em risco até a questão do Estado. No entanto, vale lembrar que o México é um país emergente, tem uma economia crescente também, né? Mas algumas políticas sociais ainda não conseguem afrouxar a atuação desse poder paralelo. Então, é muito complicado, mas vale lembrar, você tem que tentar ver aí algumas medidas específicas de acordo com o seu perfil para poder tentar isso aí. Tá? Bom, né? Aí tem aquela questão do tratamento, né? Como é que você vai buscar isso? Às vezes é uma dificuldade, como eu falei agora há pouco, né? Então, aqui a gente pode colocar aqui algumas situações, né, de como reverter o panorama, né? Como é que a gente poderia elaborar uma discussão acima disso? Talvez valha a pena a nível de redação aí para vocês pensarem nisso aí, né? O combate do narcotráfico deveria ser um dos temas de desenvolvimento da ONU, talvez dentro daquela agenda 2030, né? Colocar isso também, né? E quais motivos poderiam justificar isso, talvez seja uma discussão, né? E aí tem relatórios que a ONU também coloca, né? Aqui eu coloco alguns panoramas por regiões, né? Como o caso da África, né? Entre outros, né? Aqui a gente vê nesse mapa aqui o consumo de anfetaminas, né? Então você pode notar a Europa tem um consumo muito alto, aqui na Ásia, né? Oceania, né? Então as anfetaminas, o que são elas? São drogas sintéticas, né, que estimulam a atividade do sistema nervoso central, né, entre outros. Né? Aqui é um panorama de consumo de cannabis, né? Depois de outras drogas, ópios, entre outros. Né? Então, o que a gente pode notar é o seguinte, diante da globalização, diante do contexto técnico, científico, informacional, a gente tem aí uma questão que as fronteiras da criminalidade agora não respeitam mais, né,
ou melhor, a criminalidade não respeita mais as fronteiras dos Estados-nação. E isso tem a ver com vários aspectos inerentes à globalização, onde a gente pode até notar, por exemplo, a questão de filiais de facções criminosas que vão se espalhando pelo redor do mundo. Agora, outros problemas inerentes à questão aí, né, é a questão do tráfico de animais, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, entre outros. Então, a ONU tem uma convenção internacional contra o crime organizado, né, o crime internacional, né, e aí ela estimava que isso tinha em torno de quase $1 trilhão, né, além de vítimas em números incontáveis, né. E aqui a gente tem alguns dados sobre algumas atividades criminosas, como, por exemplo, tráfico de produtos ilegais, né, piratas e tal. Isso gera uma perda significativa para impostos, para outras atividades tributárias, fiscais, né. Então, quando você compra um produto ilegal, você está basicamente potencializando que essas atividades criminosas continuam. Então, né, o tráfico de pessoas, né, também, né, aí tem um perfil de se trafica mais mulheres, né, depois meninas, homens e depois meninos, né. Então você tem isso aí. Para que se faz isso? Boa parte das atividades estão ligadas à exploração sexual, por isso o número maior de mulheres, e também trabalhos forçados, né, além de outras formas de exploração, né. Bom, e aí a gente tem a questão também de algumas zonas peculiares, né, no caso a fronteira entre México e Estados Unidos, né, e aí a gente tem a região de El Paso, né, uma fronteira entre México e Estados Unidos que é muito vigiada por causa da questão de drogas, né, tráfico de pessoas, Tijuana também na parte oeste ali, né. E aí a gente tem também a questão até mesmo de imigrantes, né, que fogem também em função da questão da ação de crimes organizados em seu país, né, tem associados aos refugiados. Oi? Uma dúvida, como a gente está falando sobre narcotráfico, drogas em geral, por exemplo, a partir de qual momento que, tipo, a maconha ela é considerada uma droga, uma coisa ilegal, a cocaína, como que dá essa discriminação? Como se dá? Na verdade, essas drogas, muitas delas tiveram como descoberta, né, o uso dentro de algum tratamento, dentro de alguma ação científica, de algum tratamento e tal. Né? Se você for pesquisar, por exemplo, a cocaína, né, o princípio ativo dela era usado para tratamento médico e tal, e aí se descobriu outras possibilidades de uso. Isso basicamente vai ter como referência, River, essa discussão, no século XX, tá? Uma maior intensificação disso. Mas não quer dizer que antes a gente tenha ações ou uso de alguns tipos de substâncias entorpecentes. Por exemplo, você poderia recorrer aí à guerra do ópio entre China e Inglaterra, ainda no período neocolonial, né? Então, ao longo do tempo, algumas nações, né, alguns povos usam algumas substâncias entorpecentes, seja por atividades religiosas, seja por até mesmo por tratamento de alguma doença, e ao longo do tempo, né, foram se especializando alguns usos, algumas situações, chegando à questão da questão do narcotráfico. Então, daí que vem um contexto. Então, para analisar um pouco melhor, a gente tem que fazer um recorte em cima disso aí. Beleza? Beleza, obrigado. Então, tem esse contexto aí. Bom, aqui a gente tem tráfico de animais também, que é uma questão importante, né? Principalmente os países pobres da África, em especial, a gente consegue ter isso também, né? E além de a questão da tráfico de animais, a questão da degradação ambiental, a exploração de recursos naturais ligados à questão criminosa, madeira ilegal, marfim, caça, enfim, tem várias atividades que levam a isso, né? Então, o crime organizado de forma transnacional, né, além da droga, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, entre outros, né, geram aí números significativos. Um problema inerente à corrupção, né, que é um amplo
aspecto de ser analisado são práticas de suborno, propina, fraude, né, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, entre outros aí que se dá em diferentes contextos, né? Então aqui a gente tem uma relação diferente de práticas ligadas à corrupção, né? Nepotismo, extorsão, tráfico de influência, entre outros, né? E aí isso também tem a ver com a fraqueza, né? A estrutura do Estado em relação a isso, né? Então a ONU também tem uma política que tenta trabalhar isso, né? Então a corrupção consegue corromper as instituições democráticas, né? Pega o caso do Brasil, por exemplo, nos últimos anos, não só nos últimos anos, mas ao longo da sua formação histórica, né? É muito comum essa prática de apropriação indébita ligada à questão da corrupção, né? E aí a gente tem organizações como as máfias que também se constituíram a partir de práticas ilegais das mais variadas possíveis, né? Então a gente poderia falar, por exemplo, da lei seca nos Estados Unidos, e aí eu cito alguns filmes bem importantes, bem interessantes de se ver, como Os Intocáveis de Brian De Palma, né? O Poderoso Chefão, entre outros, que são exemplos de como algumas máfias, alguns grupos criminosos atuaram nos Estados Unidos, né? Aqui a gente está vendo aí uma batida em Detroit ali da procura de fábrica de clandestina de bebida. Então, durante uma época nos Estados Unidos se proibia de vender bebida alcoólica por causa de combate à criminalidade, né, evasão de divisas e tal. Então, algumas pessoas, como o Al Capone, traficavam a bebida para os Estados Unidos. Então, ele chegou a fazer fortuna, foi preso, né, morreu na prisão, né? E aí tem aí alguns filmes que retratam isso aí, né? Existem outras máfias, né, que também, além de, poderíamos citar aqui a Gomorra na Itália, né, a máfia japonesa, chinesa, enfim, tem vários grupos russos, né, que atuam com diferentes tipos de ação, né? Aqui na Itália a gente tem a Cosa Nostra, né, Gomorra em Nápoles, né? E tem um filme muito curioso sobre a questão da máfia na Itália que eu recomendo, né? Chama-se A Máfia Só Mata no Verão. É uma comédia romântica, mas que tem um contexto da questão da máfia em paralelo, então tem uma série de história que vale a pena ver esse filme aí também, tá? Depois eu vou colocar no site lá para orientação. E vale lembrar que elas potencializam diferentes ações criminosas, desde métodos violentos, entre outros, né? A máfia russa também, né? Também a Rússia tem uma situação congênera em relação à questão da corrupção e a sua ação de alguns grupos criminosos, né? Então, os caras... Oi? Ô, Dirley, a Yakuza existe de verdade? Sim. Inclusive, tem relatos, Ítalo, de que naquele acidente de Fukushima, a Yakuza, grupos ligados à Yakuza, contratavam pessoas, moradores de rua, para trabalhar na limpeza dos resíduos radioativos. Ela que agenciava isso e levava os caras para morrer com a contaminação radioativa, né? Então, de fato, existe, né? E aí tem uma série de aspectos, né? A máfia japonesa, igual está aí respondendo a sua pergunta, né? Então, a máfia chinesa, chamada Tríade, né? Que tem uma série de lendas urbanas em cima disso aí, né? Entre outros, tá? Beleza, galera? Dúvidas? De lei, a aula vai até 10h40? Então, agora eu vou passar para vocês atividades para fazer, né? Tá bom. Ou não precisa? Claro. Ou vocês preferem que eu fique falando o tempo todo aqui? Não, né? Vamos fazer atividade agora. Deixa eu só fechar aqui. Bom, galera.